Olá, tudo bem? Hoje quero falar da presença do maravilhoso na Ilíada, esta presença dos deuses que tanto nos fascinam neste poema importante da literatura ocidental. Na Ilíada, por conseguinte, nós não temos apenas uma narrativa épica, informa-nos sobre as profundas relações entre os homens e os deuses, sobre a concepção que tinham da vida e da morte, não somente os contemporâneos de Homero, mas também os homens dos séculos anteriores e dos quais a epopeia homérica nos conserva a lembrança. Mas houve ainda quem visse nesse maravilhoso da Ilíada uma tentativa de explicação metafísica do mundo, das ideias e dos sentimentos, e até dos próprios acontecimentos, principalmente daqueles que podem parecer inexplicáveis. Homero empenha-se na apresentação de caracteres móveis, vivos. Mas como explicar essas evoluções das almas? Particularmente, como explicar o domínio de si que Aquiles demonstra no auge da cólera contra Agamenon e que retém seu braço já armado de espada? Como explicar a prudência e as determinações de Ulisses, a força de sua palavra, se não pela cooperação da divindade? As mais tresloucadas decisões não se explicam também pela intervenção de um Deus que quer enganar os homens? Que razões dar para que, após o combate de Menelau e Paris, a guerra de Troia não termine? Todos já estão fartos dela. O pacto previu as modalidades de um acordo que satisfizesse a todos. Então, por que esse ato de loucura de Pândaro, que aliás não parece revoltar muito os aqueus tão preocupados com a sorte de Menelau? Como explicá-lo a não ser pelo ódio de Hera, que ameaça o grande Zeus e o obriga a tomar uma decisão fatal aos troianos? As ideias que advêm aos humanos não são apenas o fruto de um longo raciocínio, mas também a obra de um Deus, que lhes inspira o que devem fazer, quer diretamente, quer por um subterfúgio qualquer. E por isso elas são repentinas. É evidente que os homens não são a sua origem, a origem dessas ideias. É todo o andamento das ideias através do inconsciente e subconsciente que se encontra considerado pelo poeta. Da mesma forma, todos os movimentos da alma são explicados pela intervenção de um Deus, domínio de si em Aquiles, poder e sabedoria de um Ulisses, orgulho de um Pândaro, paixão de uma Helena, ardor e desejo de glória de um Heitor, coragem de um Príamo, bondade de um Aquiles. É todo o mistério do conhecimento e da vontade que Homero tenta explicar. O poeta fica admirado diante desse mundo psicológico que surgiu à sua frente. Serve-se do mundo divino para assinalar os estados da alma, para marcar-lhes a gênese, a evolução e os desenvolvimentos. Será um processo ou fé profunda? É certo que, apesar das múltiplas intervenções, as personagens não são simples bonecos, como se poderia temer. São seres que agem conforme os seus temperamentos. E isso é ainda uma outra nota particular do gênio do poeta. Ao lado dessas explicações psicológicas, achamos no maravilhoso uma espécie de razão dada ao inexplicável. Como admitir que o forte sucumba, onde o fraco sai vitorioso e o corajoso fale, onde o covarde é bem-sucedido? Como explicar que repentinamente os exércitos, sem razão aparente, possam sentir soprar sobre si o vento do pânico? Ao contrário, que razões apontar para esses heróis e os movimentos de conjunto que levam os exércitos à vitória? Tudo isso não pode deixar de ser obra de um Deus. Da mesma forma, como explicar que alguns guerreiros que já perderam toda a coragem, repentinamente se sintam revigorados, moral e fisicamente? A razão nos é indicada. Ouçamos Homero. Falou, e tocando-as com o cetro, o senhor da terra, e sacudidor do solo, em ambos infundiu fúria poderosa. Leves lhes tornou os membros, primeiro as pernas, e depois subindo os braços. Então, e ei-los, os dois Ajax, que voltam ao combate porque foram tocados pelo cetro do Deus. Ademais, com palavras, o Deus a uns e a outros se dirige e os faz recuperar a coragem.
e todos os acontecimentos repentinos, as coincidências felizes ou as desastrosas que decidem uma batalha ou a sorte de um indivíduo serão obra de um simples acaso? O fato de que Paris escape a Menelau, que já o tinha seguro pela jugular do elmo, já causa espanto. Que a jugular arrebente e Paris se aproveite da confusão para voltar a Troia, isso é demasiado estranho para ser meramente acidental. Um guerreiro valoroso ser repentinamente tomado de pânico como Heitor, perseguido por Aquiles. Um herói ferido pode esquecer-se da ferida e comportar-se durante um dia inteiro com rara energia e com uma eficácia excepcional. Tudo isso só pode ser devido a uma intervenção divina. Diomedes, já vencedor, deixa escapar o chicote, rompe-se o jugo que retém os cavalos daquele que é mestre na arte de conduzi-los. Eis dois acidentes que provam a ação de um deus. Uma arma lançada com boa pontaria ser evitada por um ligeiro movimento inesperado, atravessar o dardo, o escudo e tocar justamente o lugar mais protegido pela couraça, ou deter-se em sua trajetória sem ferir, como seria de esperar, eis ainda a ação da divindade. O acaso será mesmo acaso? Não será mais precisamente o sinal do favor ou desfavor de que o mortal goza diante da divindade? Não é na narrativa da partida de Príamo para a tenda de Aquiles que Homero nos mostra essa transformação súbita de um caráter, transformação que só pode resultar da influência divina? Príamo, por certo, não é um herói. Ele não é o sustentáculo de Troia. Para que lhe venha a ideia de ir ao campo dos gregos reclamar o corpo do filho, é preciso a intervenção de uma deusa. E sua opinião é bem clara, nada tem a temer. Os deuses previram tudo. Príamo, portanto, age imediatamente, mas aos poucos sua coragem se enfraquece. Os temores de Écuba solapam sua firme segurança e ele pede aos deuses um novo sinal. Na viagem, o medo apodera-se dele ao ver um homem. Os pelos se eriçam sobre os membros encurvados. Ele para, preso de espanto. São necessárias a chegada de Hermes, as suas palavras hábeis, para lhe restabelecerem a confiança. E a notícia do prodígio que confere a incorruptibilidade ao corpo de Heitor acaba por eliminar o medo do velho. Príamo está transformado, pronto a executar sua missão. Tudo isso é obra dos deuses. Por conseguinte, em Homero existe a crença numa divindade que age, e isso explica muitos fatos verossímeis da vida cotidiana. Mas há também um processo para explicar a marcha do pensamento, os repentinos movimentos da vontade. Por outro lado, se o poeta deu a seus deuses um caráter profundamente humano, não pôde impedir que esses deuses frequentemente se tornassem personagens de comédia. De fato, os humanos na Ilíada são mais respeitáveis, mais virtuosos que as divindades. É um tanto desconcertante pensar que os deuses que agem como os homens, que faz os homens agir, lhes sejam muito inferiores quanto ao valor moral. Se acrescentar a isso o fato de que Homero parece escrever um poema em que admira o homem, cabe perguntar se este contraste não é intencional, se não se trata de um poema para glorificação do homem. Admiração pela inteligência de um Ulisses, de um Polidamas, de um Nestor, que tudo sabem prever e aconselhar. Não é admirável que o herói Nestor, introduzido na lenda por Homero, o suposto ancestral da dinastia dos Neleidas, a quem o poeta parece querer glorificar, seja justamente o herói calmo e refletido, o sábio por excelência? Admiração pela inteligência que prevalece sobre a força brutal, pela vontade e pelo coração que transforma um fraco como Menelau num homem corajoso e forte. Admiração também pela inteligência capaz de remediar os sacrifícios humanos e curá-los por meio de remédios que não são mais receitas sagradas. É lícito ver nisso alusões ao despertar da ciência médica na Grécia da Ásia, na época homérica. Quando se pensa que até entre os deuses e compós que Ares é curado, que Ares é curado, despertar do espírito de análise psicológica, admiração pela ciência, raciocínio que tenta separar logicamente os elementos de um sonho. Tudo isso prova no poeta um espírito largamente aberto para o mundo e não perdido no puro domínio da imaginação. Em conclusão, não é a obra de um poeta expressando o mundo tal qual se lhe apresenta no dia em que o contemplou.
Um mundo em que nada é lógico, em que o homem parece guiado por suas paixões, em que realmente é o joguete dos acontecimentos sem razão alguma, frequentemente com a maior das injustiças? A piedade é um trunfo a colocar no jogo. Não se deve irritar a divindade, mas isso também não é garantia nem de bom sucesso, nem de proteção divina. O poder supremo não nos impede de cometer os piores erros, e os chefes são frequentemente incapazes e covardes, felizes por terem perto de si conselheiros que agem por eles e reparam seus erros. Sorte não é sinônimo de respeito dos deuses ou de coragem humana. A morte toca ao acaso, sem considerar a virtude. O sucesso é dado às vezes aos menos hábeis, e a proteção divina não é necessariamente dispensada aos melhores. Nesse poema de tradições épicas e religiosas longínquas, em que o poeta reúne numerosos poemas para deles fazer uma obra nova, discernirmos tudo quanto já existe de positivo. Diante do mundo em que nada está no seu lugar, em que o acaso, o destino, os deuses, frequentemente pouco respeitáveis, têm um papel enorme, o homem aparece como o herói essencial, grande por sua inteligência, talento e coração. O poeta sente como que uma revelação de um mundo humano desconhecido, um espanto diante da razão e vontade, capazes de fazer heróis. E é isso que ele canta. O psicólogo Arguto não se cansa de esboçar e pintar os caracteres humanos ou divinos, que importa, já que os deuses têm todos os modos de agir dos humanos e também suas paixões. E ele acrescenta incessantemente novas cenas, que precisam os caracteres e lhes dão, ao mesmo tempo, aspectos novos, que concorrem todos para uma impressão única de conjunto. Todavia seria errado crer que em Homero haja qualquer revolta. Há constatação. Ele aceita a miséria humana, contrabalançada por essa grandeza que entrevê, assim como aceita também o mundo divino tal qual é, mas aplica a este último seu senso de racionalismo. E eis porque acentua essa humanização dos deuses, a qual tendia, nós o cremos, toda a epopeia anterior. E essa interpretação inteiramente livre das lendas, segundo as necessidades do poema. E vemos aí uma outra originalidade do poeta épico. Pretendeu-se que os aedos se serviam da epopeia para expressar sua concepção do mundo. Poderíamos interpretar esse fato como a presença de uma influência sacerdotal, mas ao contrário, estamos diante de uma atitude filosófica, que se não é puramente leiga, pelo menos tenta tirar das grandes lendas as explicações do mundo das ideias, assim revelando tudo quanto um poeta de gênio foi capaz de fazer do material tão abundante que a tradição lhe forneceu. Não é desconcertante em tais condições o fato de encontrarmos em sucessivas vezes um maravilhoso realmente feérico num escritor tão propenso a dar curso normal aos acontecimentos que narra? Essa feérie só aparece a partir do canto 18 e pode ser devida ou ao conhecimento de poemas asiáticos, onde já poderia ter existido, o que não é impossível, ou uma moda da época em que o poeta compôs. De qualquer maneira, há no poeta uma vontade de modificar totalmente o aspecto da batalha, a partir do momento em que Aquiles retorna ao combate. A promessa de Zeus a Tétis não tem mais razão de ser. O herói já obteve a satisfação. O desígnio de Zeus já se realizou. Daí por diante, os deuses podem voltar à luta e se efetua uma espécie de branlebrá divino. Hera faz cair a noite para evitar que os troianos derrotados se refaçam e retornem à luta. Tétis, ao dirigir-se à casa de Hefesto, encontra o deus coxo apoiado em autômato. Mistura de encantamento e técnica nova. Outra técnica, a do embalsamento, oferece um novo caso de maravilhoso e extraordinário. O cadáver de Patroclo não se corrompe. No mesmo canto, o cavalo de Aquiles põe-se a profetizar a morte do Senhor, e a batalha dos deuses leva o encantamento ao máximo. Todos os deuses intervêm nessa batalha final, em que Aquiles já havia derrotado mortais e o próprio Escamandro. Atrás dessa batalha contra o Escamandro, que é um deus, não seria possível ver uma luta entre Aquiles e o deus protetor de Troia, Apolo?
O outro nome do rio é Xanto. Scamandro é um rio, outro nome dele é Xanto. E esta palavra não sugere um epíteto, o louro, do mesmo deus imberbe e oriental? O poeta assim teria poupado o deus ao qual pessoalmente se sente realmente ligado, e não teria sido a sombra de um deus de seus santuários que teria realizado o seu aprendizado? Então ele não quis colocar Apolo lutando aí com Aquiles, porque ele tinha um carinho pelo deus Apolo, né, o Homero. Já se notou com justiça que tais acontecimentos não eram necessários à ação. Aí estão por vontade do poeta, que quis criar esse crescendo dos acontecimentos, até chegar ao próprio combate divino. Ilíada, batalha entre deuses e entre homens, poema épico da antiguidade que continua a nos deleitar. Um abraço.